Oi pessoal, professor Demos aqui falando, e nessa aula nós vamos falar sobre a história da física na Idade Média. Então vamos dividir esse vídeo em dois momentos, e nesse primeiro momento aí nós vamos discutir principalmente sobre o Santo Agostinho e suas influências sobre a questão da ciência a partir do seu conhecimento, da sua filosofia. Vamos lá. Contextualizando nas aulas anteriores nós discutimos sobre a Idade Antiga e tinha principalmente a influência dos gregos. Nós falamos desde os primeiros filósofos, de Tales de Mileto, até falamos sobre o Aristóteles e o Arquimedes. Nós vimos a influência que teve tanto Platão quanto Aristóteles na filosofia moderna e na ciência como nós entendemos hoje. O que foi que se mudou desde então? Bem, depois da grande evolução da Grécia, houve um período aí que a Roma invadiu a Grécia, tomando seu poder e totalmente da Grécia. Então isso aí foi a chamada invasão romana na Grécia. Então a partir daí, a Roma ela vai poder pegar todo o conhecimento filosófico, científico, tudo da Grécia. A Roma agora tem o poder, ou seja, ela tomou posse de todo o conhecimento da Grécia, e a partir desse conhecimento ele vai fazer algumas intervenções que nós vamos discutir já já. Depois da invasão da Roma, o conhecimento grego ele diminuiu bastante. Por quê? Porque o pessoal da Roma não se interessava em discutir principalmente filosofias para eles. A Roma estava mais preocupada no conhecimento mais prático, no conhecimento, por exemplo, de engenharia, de medicina. Ele não estava preocupado com o conhecimento relacionado a Aristóteles e a Platão, principalmente quando se falava sobre verdade, sobre o conhecimento das pessoas, a verdade absoluta, o diálogo, a ética. Então são certos tipos de conhecimentos que não foram muito bem aproveitados pelo pessoal da Roma. Então o conhecimento ele teve um declínio. Ou seja, a grande produção da Grécia naquela época, a grande ascensão, estava o conhecimento cada vez mais evoluindo, teve uma decadência. Por quê? Porque eles não estavam preocupados em aprender coisas relacionadas com a filosofia. Mas aí as coisas começaram a mudar depois que o cristianismo começou a tomar posse dos conhecimentos. E um dos primeiros grandes filósofos da época e da Idade Média, que teve forte influência tanto no cristianismo como na maneira como a gente do Ocidente pensou, foi o Santo Agostinho. Ele nasceu em Tagaste entre um período de 354 a 430 depois de Cristo. Ele então é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo desde Aristóteles. Como eu falei, a ascensão da Grécia teve até Aristóteles, aí depois, quando a Roma invadiu, só com Santo Agostinho que a filosofia deu uma nova alavancada. Então ele fez o quê? Ele utilizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Então agora ele começou a utilizar o conhecimento filosófico de Platão em especial para difundir e explicar os princípios do cristianismo. Para ele, esse quadro aqui demonstra bem claramente como é que era o pensamento da época. Para ele, a verdade absoluta só conseguiria ser adquirida através da fé. Então, a fé seria a principal maneira de você conhecer a verdade, de acordo com Santo Agostinho. Uma curiosidade sobre Santo Agostinho, que ele não cresceu diretamente ligado à igreja. Ele, na verdade, ele sempre procurou entender
a verdade. Ele foi estudar a pedido do pai dele e naquela época a igreja ela tinha já o detentor do conhecimento. E aí ele era muito bom em retórica e aí ele começou a discutir essas retóricas com alguns padres também, filósofos da época. E aí esses padres filósofos conseguiram convencer ele de que a melhor maneira de se descobrir a verdade seria através da fé. E qual foi a contribuição dele nisso aí? É porque até ele só bastaria a fé para poder compreender a verdade. E ele já utilizou os conhecimentos de Platão para tentar enxergar sobre essa verdade. Então, o que acontece? Na Roma, o pensamento do romano, ele não aceitava a razão. Para ele, toda a verdade era concebida diretamente pela fé. E aí, qual foi a grande jogada do Santo Agostinho? Do Santo Agostinho foi mostrar que poderia se utilizar o conhecimento pagão para explicar a fé, em especial as ideias de Platão. Porque, se você lembrar do que nós discutimos já de Platão, o Platão ele diz que o mundo perfeito está no mundo das ideias, que é o mundo que não existe aqui na nossa Terra. Nós temos o que? O mundo imperfeito, que é o mundo das sensações. E aí o Platão, inclusive, ele descarta totalmente a questão do experimento, discutido depois por Aristóteles. Ele diz que o conhecimento só é adquirido realmente através do intelecto. Então, Santo Agostinho ele vai dizer que, apesar de pagão, seria uma preparação da alma, ou seja, é muito útil a compreensão da verdade das pessoas através do conhecimento. Então, ele já vai dar valor à questão do conhecimento, mas não do conhecimento de aprender as coisas, e sim o conhecimento para compreender sobre Deus, sobre a fé. O pensamento o pensamento de São Agostinho foi tão forte que demorou quase 1000 anos com essa verdade. Então, ele deu todo o alicerce para o cristianismo. Foi através dele que o cristianismo conseguiu forças para explicar como o mundo funciona. Ou seja, a igreja, a partir de Santo Agostinho, ela detém a verdade. E ela se embasa pelas teorias também de Platão. Ou seja, a verdade ela não está no nosso mundo, está no mundo das ideias, o mundo que não existe. É o mundo relacionado a Deus. Outro acontecimento histórico que influenciou bastante o pensamento filosófico da época foi o Império Carolíngio, que foi em 768 tem a dinastia da Carolíngia. Ela foi entregue a Carlos Magno. Fez o apogeu da dominação dos francos na Europa medieval. Então a política dele é uma política de expansão, ou seja, ele queria pegar mais territórios possível, que estava muito dividido na época. E aí ele entrou em luta com os muçulmanos, inclusive a ciência muçulmana ela estava em grande evolução, porque os muçulmanos eles davam valor à época. Então a ciência ela estava sendo produzida mais pelos muçulmanos do que pelos romanos. E aí ele com essa ideia de expandir o conhecimento, ele começou a difundir a questão da importância das escolas. Só que essas escolas seriam também voltadas para a igreja, ou seja, a igreja ela já tinha o poder, o conhecimento para eles. E através dessa igreja que ele começou a surgir algumas escolas para ensinar algumas pessoas, né, relacionado e dentre esse conhecimento nós temos o conhecimento da filosofia que começou a ser discutida. Só que ele utilizou os conhecimentos de Santo Agostinho para conseguir explorar mais territórios e assim explicar as novas teorias. Então, entre o século 8 e 9, ele vai suceder a Renascença Carolíngia, ou seja, a ciência vai começar a ter um novo patamar. Só que, é claro, relacionado sempre à corte real de Carlos Magno. Ele vai, ele vai procurar recriar a Roma cristã, ou seja, através da atividade intelectual e artística emanava as autoridades laicas e cléricas. Por isso era necessário um clero letrado, pois só assim se podia cristianizar a Europa. Ou seja, o objetivo da aprendizagem é difundir o cristianismo, que o cristianismo aí já tinha um poder muito forte aí na vida das pessoas. E aqui também a gente pode deixar clara a importância dos monges. Os monges eles foram muito fundamentais nessa parte porque eles tinham conhecimento e eles faziam a cópia dos livros. Então, a gente pode dar ênfase à questão dos monges para a difusão
dos livros que foram estudados nessa época. Então, qual é a principal característica aí do Império Carolígio? Em vez do poder andava na mão de um religioso, o objetivo era compreender Deus e não o homem. Ou seja, você deveria estudar não para compreender você, mas sim para tentar compreender Deus. E por isso a gente encontrava maior número de letrados, seria o pessoal do eclesiásticos. Então nós também o centro da historiografia. E servia para mostrar as obras de Deus no mundo, em virtude dos seus escolhidos. Ou seja, o objetivo da aprendizagem era compreender Deus e não o próprio homem. Então aqui nós temos uma figura que mostra mais ou menos essa ideia. Então aqui o Carlos Magnus, ele herdou toda essa partezinha aqui verde. Mas aí ele fez o quê? Ele começou a difundir isso aqui. Ou seja, ele começou a crescer seu império. Então, para crescer o império, além de ter o território, ele também teria que mudar a questão das crenças, que tinha muitos povos aí, bárbaros aí também na época. Então ele se utilizava da fé cristã para difundir essas ideias e assim também dominar os povos que ele estava dominando aí, né? Através das batalhas aí. Então tem a questão da batalha, chegando lá também ele utilizava o catolicismo para difundir mais essas ideias e assim controlar mais as sociedades. Então, pessoal, nessa primeira parte aqui é só uma breve citação do momento histórico que nós estamos conversando. E aí, na próxima aula, nós vamos discutir sobre São Tomás de Aquino. Bem, pessoal, agora